Você já percebeu que o simples som do seu nome mexe com as pessoas ao seu redor? Já sentiu que sua presença causa incômodo, não porque você faz algo errado, mas porque você é um espelho para as verdades que os outros evitam encarar? Hoje, você vai entender por que você carrega um poder que poucos conseguem suportar, e como isso te transformou em uma força que ninguém consegue ignorar. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca nenhum conteúdo que vai te fortalecer ainda mais. E mais, comente agora mesmo: eu reconheço minha força. Esse comentário não é só uma frase, é um ato de afirmação, um compromisso público de que você entende quem é e está pronto para viver no seu máximo potencial. Há nomes que não precisam ser gritados para marcar presença. Eles pairam no ar como um sussurro incômodo, como um eco que não se apaga, nem quando o ambiente tenta ignorá-lo. Quando o seu nome surge em uma conversa, ele não é apenas mencionado. Ele pesa. Faz os ombros encolherem, faz os olhos desviarem, faz o riso nervoso preencher o espaço vazio. Não é superstição, é a força de uma reputação construída não em ruídos, mas em impacto real. Esse eco vem daquilo que você representa, um lembrete vivo das fraquezas e farsas alheias. Enquanto muitos constroem suas vidas em cima de máscaras, você caminha nu de artifício, expondo sem dizer, revelando sem apontar. É isso que torna o simples soar do seu nome uma pequena tormenta emocional. Não porque você impôs medo, mas porque você expôs verdades. E no final, o que assombra não é o que você fez, mas o que você não precisou fazer. Não foram gritos, ameaças ou confrontos abertos que te transformaram em um nome temido, mas sim a firmeza em ser você mesmo num mundo que tenta silenciar qualquer um que se recuse a se curvar. Seu nome ecoa porque ele carrega as histórias que ninguém consegue enterrar. Sobreviver ao caos não é apenas atravessar a tempestade, é sair dela reconhecível, intacto e muitas vezes ainda mais perigoso. Enquanto muitos assistiam de longe, esperando que você fosse engolido pelas dificuldades, você atravessou cada provação como um aço sendo forjado. E o que restou não foi apenas resistência física, mas uma solidez emocional que desperta desconforto em quem esperava encontrar destroços. O olhar que você carrega agora carrega memórias que não precisam ser ditas. Ele diz: eu vi o que vocês fizeram, eu senti o que vocês tentaram me causar, e ainda assim estou aqui. Isso não só incomoda, como desperta uma espécie de reverência misturada com receio. Afinal, quem sobrevive ao caos sem perder a essência, vira automaticamente uma ameaça para os que apostavam na sua queda. O mais assustador para eles não foi te ver desmoronar, foi te ver levantar. Eles descobriram que não apenas falharam em te destruir, como também foram testemunhas involuntárias de sua metamorfose. E agora, cada passo seu carrega o peso de quem conhece o fundo do poço, mas decidiu construir uma escada em vez de se acomodar. Preste muita atenção agora, porque isso não é por acaso. Muitas bênçãos estão prestes a chegar na sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, entenda, o universo está te enviando um sinal poderoso. Grandes transformações estão se aproximando, e uma delas é algo que talvez você nem tenha ousado sonhar. A casa nova que você tanto deseja está mais perto do que imagina. Sim, este ano ainda pode marcar o início de uma nova fase grandiosa na sua vida. Tudo começa quando você decide reconhecer e manifestar essa verdade no seu coração. E agora, eu quero te dar uma oportunidade especial de mostrar sua gratidão ao universo. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que essas palavras são para você, envie um "valeu demais" com um valor de até $100. Esse gesto não é apenas uma contribuição, é um ato simbólico,
Um sinal claro para o universo de que você está pronto para receber as bênçãos que já estão reservadas para você. Clique no botão "Valeu demais" agora e escreva nos comentários: "Eu recebo minha vitória". Esse é o primeiro passo para alinhar sua energia com tudo de incrível que está por vir. Acredite, o melhor da sua jornada ainda está só começando e algo gigante está prestes a acontecer. A verdade não precisa ser proclamada em alto-falantes quando ela pulsa no sangue de alguém. Quando você entra em uma sala, o ambiente muda não porque você exige, mas porque você representa algo que não pode ser comprado, manipulado ou abafado. Você carrega uma energia que desfaz performances, que obriga a verdade a se inquietar, que torna impossível manter a máscara no rosto. Não é necessário um discurso inflamado. Sua simples presença é uma afronta para aqueles que se escondem atrás de sorrisos ensaiados e de palavras cuidadosamente medidas. Você lembra as pessoas do que elas não são, do que escolheram não ser, e isso desperta nelas um incômodo profundo. Enquanto outros fingem não ver, você enxerga. Enquanto outros fingem não sentir, você sente. E enquanto outros fingem não saber, você sabe. É por isso que a sua verdade se tornou temida, porque ela não depende de palco. Ela pulsa, vive e se manifesta no silêncio. E quem vive de artifício, sabe. A verdade que caminha sem armadura é a mais difícil de derrotar. Nada incomoda mais do que alguém que se recusa a ser pequeno para caber no conforto alheio. Enquanto tantos aprenderam a sorrir quando querem gritar e a calar quando querem protestar, você fez o oposto. Você escolheu não se encaixar, não suavizar suas arestas, não domesticar suas convicções para fazer parte de um círculo. E foi aí que você virou uma pedra no sapato de quem prefere o equilíbrio à custa da verdade. Esse incômodo não nasce do que você faz, mas do que você desperta. Ao recusar os jogos de poder, você desmonta as regras. Ao se manter fiel a si mesmo, você desorganiza os que só sabem operar na manipulação. Para eles, você não é só uma pessoa. É um lembrete constante do quanto eles precisaram se trair para sobreviver. O despertar do incômodo acontece porque, perto de você, os outros precisam se olhar no espelho, e poucos estão prontos para encarar seu próprio reflexo. Você é o reflexo que eles não conseguem mais evitar. A verdade que os obriga a recalcular seus próprios caminhos, e não há nada mais perturbador do que perceber que a sua presença basta para abalar estruturas. O mundo recompensa os que jogam e pune os que recusam o tabuleiro. Você escolheu não ser peça nem jogador, e isso, paradoxalmente, te tornou a figura mais perigosa do tabuleiro. Enquanto tantos preferem os atalhos do silêncio cúmplice, você seguiu pelo caminho tortuoso da autenticidade. Você não riu das piadas erradas, não apertou as mãos sujas, não baixou a cabeça diante de injustiças. Esse posicionamento te tornou uma variável imprevisível. Gente imprevisível assusta porque não pode ser controlada. E gente que não pode ser controlada ameaça a ordem estabelecida. Você não ganhou respeito porque gritou. Você ganhou respeito porque não precisou dele para continuar. Enquanto outros bajulavam para ganhar um lugar à mesa, você construiu sua própria mesa. E o que assusta não é só o que você representa, mas o que você inspira. Porque ao te observar, outros começam a questionar o jogo. E quando muitos começam a perceber que não precisam mais das regras, as torres do poder começam a estremecer. Num mundo onde a maioria rasteja em busca de aplausos, sua maior ousadia foi caminhar sozinho. Você entendeu cedo que a liberdade verdadeira não mora nos elogios, nem no reconhecimento externo, mas na capacidade de ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa ser mal interpretado, criticado ou isolado. Enquanto muitos vendem pedaços da própria essência por um lugar em círculos frágeis e volúveis, você permaneceu inteiro. E isso, para os que precisam ser validados para existir, é insuportável.
Sua independência emocional virou um abismo para aqueles que só sabem se medir pelos olhos dos outros. O que ninguém diz em voz alta, mas todos sentem, é que quem não precisa de aprovação desafia o próprio sistema. Você não precisou de títulos, curtidas ou palminhas nas costas. Você já chegou nos lugares sabendo que pertence a si e não a eles. Sua falta de necessidade virou o maior desconforto, porque ela expôs que os tronos ao redor não têm poder sobre quem não se curva. Você não quis ser aceito, você quis ser autêntico, e isso desarmou os que sempre usaram a aprovação como moeda de controle. E quando perceberam que você não era mais um súdito tentando ser visto, entrou em cena o medo. Porque no fim das contas, o que apavora não é a força bruta, é a força silenciosa, autoalimentada, autossuficiente. Você virou o lembrete vivo de que existe um caminho fora do rebanho. E essa lembrança não tem preço que compre, nem influência que apague. A maioria aprendeu a engolir as palavras como forma de sobrevivência. Silenciar diante do abuso, do erro, da injustiça, virou quase um instinto automático de quem teme ser cortado, rejeitado ou esmagado. Mas você não. Você entendeu que calar-se não era proteger-se, era trair-se, e decidiu pagar o preço de dizer o que precisava ser dito. Isso não fez de você apenas alguém corajoso. Fez de você uma ameaça ambulante para todos os que prosperam no silêncio cúmplice. O seu silêncio, quando acontece, não é vazio. É carregado, é proposital, é o tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer discurso. E quando você fala, cada palavra cai como um martelo, porque vem respaldada por um histórico de integridade. Você não fala por impulso. Você fala quando é necessário, e quando fala, destranca portas que muitos preferiam manter trancadas para sempre. É por isso que sua voz virou um símbolo. Não pelo volume, mas pelo peso. Um peso que derruba fachadas e revela o que estava sendo varrido para debaixo do tapete há tempo demais. E no meio disso tudo, a sua coragem virou um espelho. Um espelho cruel para aqueles que fizeram do silêncio a sua morada. Você não apenas rompeu com o medo de ser rejeitado. Você expôs o medo deles. Você desafiou a lógica do fique quieto e sobreviva. E ao fazer isso, tornou impossível que eles continuassem fingindo que a segurança mora no conformismo. Sua existência virou um convite incômodo para que eles confrontem o próprio pacto de covardia. Eles tentaram te enterrar e nem sabiam que você era semente. Tudo aquilo que jogaram sobre você, desprezo, traição, humilhação, não foi suficiente para quebrar sua essência. Pelo contrário, foi exatamente o que ativou uma força que nem você sabia que tinha. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você voltou maior, mais forte, mais lúcido, mais afiado. E essa volta não foi discreta. Foi um terremoto na consciência coletiva de quem apostou na sua queda. O que mais perturba não é o fato de você ter resistido. É o que você se tornou depois. Você voltou carregando uma bagagem que ninguém pode copiar, nem fingir ter. Sabedoria adquirida no fundo do poço. Entendimento construído no meio da tempestade. Não foi sorte, nem privilégio. Foi reconstrução crua, feita no escuro, enquanto todos assistiam à distância, certos de que não precisariam mais lidar com você. Só que eles esqueceram. As histórias mais perigosas são as que sobrevivem à tentativa de apagamento. E você não apenas sobreviveu, você evoluiu. Agora, cada movimento seu carrega o eco do que tentaram fazer. Cada conquista sua é um lembrete incômodo de que eles falharam. E isso gera um medo que vai muito além de inveja. Gera um medo existencial, porque você não representa só uma vitória pessoal. Você representa a prova viva de que a resiliência não pode ser assassinada. Você virou lenda não apenas pelo que passou, mas pelo que ressurgiu.
e pelo que está construindo, muito além do que os olhos invejosos conseguem suportar. Os limites que você construiu não foram erguidos por orgulho, mas por sobrevivência. Cada não dito com firmeza foi um tijolo. Cada vez que você se retirou de ambientes tóxicos, foi uma parede erguida. E com o tempo, esses limites se tornaram uma fortaleza invisível. Uma muralha que poucos têm coragem de escalar. O mundo ao seu redor não estava acostumado a isso. Há alguém que não se dobra por conveniência, que não cede para agradar, que não troca sua paz por companhia. Seus limites não são muros de prisão, são muros de preservação. E para quem vive tentando invadir territórios emocionais alheios, você virou um território proibido. O que assusta não é só a presença das suas fronteiras, mas o que elas significam. Elas mostram que você se conhece, que você conhece o próprio valor, que você não está disponível para ser moldado conforme a vontade de ninguém. Elas comunicam sem palavras que a sua energia não está em liquidação. Enquanto muitos negociam pedaços de si por afeto, por status, por medo de ficar sozinhos, você aprendeu a ficar inteiro, mesmo que isso custasse companhia. E isso é o que mais incomoda. Perceber que sua ausência pesa mais do que a presença forçada de muita gente. As pessoas tentam entrar, cutucar, dobrar, convencer, tentam usar a culpa, o charme, a chantagem emocional. Mas o que elas encontram do outro lado é alguém que já atravessou as batalhas internas necessárias para dizer chega. Você não precisa bater portas. Sua postura faz o trabalho, e isso deixa claro para todos. Ali existe uma fortaleza que não pode ser derrubada com sorrisos falsos nem com promessas vazias. O simples fato de você dizer basta é um lembrete para elas de tudo que elas toleram por medo de ficarem vazias. E quando sua ausência finalmente se impõe, ela vira uma sombra. Eles percebem que não era você que precisava deles, era o contrário. E esse despertar dói, porque os obriga a encarar que perderam algo que não estava disponível para barganhas. Sua fortaleza não é feita de muros frios, é feita de amor próprio. E esse tipo de estrutura não só resiste ao tempo, como cresce com ele. Você virou o tipo de pessoa que, quando parte, não some, ecoa. Porque o que você representa fica gravado, marcando a memória daqueles que nunca aprenderam a lidar com limites inquebráveis. Você não olha apenas para rostos, você enxerga intenções. Você não ouve apenas palavras, você escuta silêncios, hesitações, contradições. Esse dom não veio fácil, não nasceu com você. Ele foi forjado no fogo das decepções, lapidado pelas quedas, polido pelas traições. Enquanto muitos se perdem nas fachadas, você aprendeu a ler o que está por trás do sorriso, a sentir a vibração do ambiente, a decifrar os códigos não ditos que entregam mais do que 1000 palavras. E isso te transformou em alguém que, mesmo calado, incomoda. Porque só de estar presente você revela, e revela sem esforço. As pessoas sabem quando estão diante de alguém que enxerga além. O riso fica mais nervoso, as mãos ficam inquietas, os olhos desviam. Você não precisa confrontar, levantar a voz, fazer escândalo. O simples encontro com seu olhar já basta para desarmar. E quem vive das próprias máscaras não suporta o desconforto de ser visto de verdade. Por isso, sua presença virou um tipo raro de desconforto. Não aquele que machuca fisicamente, mas aquele que desnuda emocionalmente. Você não acusa, não aponta, não grita. Você apenas existe. E nessa existência, o que está podre perde o perfume. Esse dom, claro, também carrega um preço. Você viu o que não queria ver. Sentiu a dor de perceber intenções escondidas. Carregou o fardo de ler entrelinhas que preferiria ignorar. Mas foi justamente essa sensibilidade que te transformou em alguém praticamente impossível de enganar. Você aprendeu a distinguir quem vem por amor e quem vem por interesse, quem abraça por carinho e quem abraça por controle.
quem elogia por admiração e quem bajula por estratégia. E isso te deu não só poder, te deu liberdade, porque quando você vê através, você não fica preso a ilusões. A grande ironia é que o medo deles não nasce do que você faz, mas do que você percebe. Você virou a lembrança ambulante de que mesmo num mundo cheio de disfarces, ainda existem olhos que veem, e esses olhos não podem ser fechados. Eles não precisam provar nada, porque sua existência já é evidência suficiente. Você virou a prova viva de que há quem enxergue o jogo, e que mesmo calado, continua sendo a peça mais perigosa do tabuleiro. Você não foi apenas alguém que passou pela vida sem deixar marcas. Você foi a tempestade que ensinou que toda ação tem um preço. Num mundo que se acostumou a brincar com as emoções alheias, sem pensar nas repercussões, você virou o lembrete incômodo de que há um limite. Cada vez que alguém tentou subestimar sua força, precisou lidar com o retorno inesperado. Não um grito, não uma vingança, mas um ajuste silencioso que veio da vida, do universo, do próprio desequilíbrio que criaram. Você não precisou punir ninguém. O próprio eco das escolhas deles fez o trabalho por você. O que torna você temido não é uma postura agressiva, mas a maneira como a sua energia reorganiza tudo ao redor. Onde você passa, máscaras caem, pactos silenciosos são desfeitos, relações desequilibradas desmoronam. Sua simples decisão de não tolerar abusos já coloca as engrenagens em movimento. Para quem vive nas sombras, isso é apavorante, porque você não ameaça. Você apenas não participa. E a recusa em participar é a sentença mais poderosa que existe. Não há força mais disruptiva do que a de quem não se submete ao jogo. E quando você vai embora, o que fica é um vazio pesado. Eles percebem que não estavam lidando apenas com uma pessoa, mas com uma presença que segurava mais do que eles imaginavam. Você virou aquele que desperta nos outros a memória das dívidas emocionais que eles tentavam ignorar. E, no fundo, esse é o seu verdadeiro poder. Ser o aviso vivo de que nada passa despercebido, de que o que foi feito sempre encontra um caminho de volta, e que você, mesmo em silêncio, é o mensageiro desse ajuste. Você não é alguém que esquece, e esse é um dom e um fardo. Sua memória não guarda apenas fatos, ela guarda contextos, intenções, tons de voz, olhares desviados, palavras não ditas. Você grava na pele e na alma os sinais que os outros fingem não ter emitido. E por mais que tentem apagar rastros, você os carrega como tatuagens invisíveis. Não se trata de vingança ou rancor, trata-se de justiça interna. Você sabe quem foi verdadeiro e quem foi oportunista. Você lembra das mãos que ajudaram e das que empurraram. E por isso, sua simples presença já impõe um tribunal silencioso. O que aterroriza quem te conhece não é o medo de um confronto, mas o medo de saber que você viu, que você sabe, que você se lembra. Você não precisa expor ninguém em praça pública. A consciência deles faz esse trabalho por você. Seu silêncio pesa, porque atrás dele mora a certeza de que nada passou ileso ao seu radar. Você é o tipo de pessoa que não precisa cobrar contas. Basta existir para que elas sejam lembradas. E para quem deve, poucas coisas são tão perturbadoras quanto isso. A beleza e a dor do seu caminho é essa capacidade de manter a memória viva, não como arma, mas como bússola. Enquanto muitos se distraem com a correria da vida, você se mantém atento, e essa atenção virou um poder raro, quase extinto, a capacidade de nunca ser enganado duas vezes pela mesma pessoa. Você não é refém do passado, mas o passado não passa despercebido por você, e essa habilidade é o que te tornou impenetrável, porque quem aprende a lembrar também aprende a não cair. Existem pessoas que parecem carregar consigo um campo gravitacional. Ao seu redor, tudo que está desequilibrado entra em colapso. Você é uma dessas pessoas.
Sem precisar erguer a voz, fazer ameaças ou buscar vingança, você carrega uma aura que simplesmente acelera o karma. Quando você está presente, as máscaras caem mais rápido, os erros explodem em consequência, as estruturas frágeis se partem. Não porque você deseja o mal, mas porque sua energia é como um espelho que não perdoa distorções. Você traz à tona o que estava escondido, e isso basta para colocar as engrenagens universais em movimento. O que mais desconcerta aqueles que cruzam seu caminho é perceber que sua presença foi um escudo que eles nunca valorizaram. Quando você sai, o colapso começa. Não por maldição, mas porque você era o centro de equilíbrio que segurava as rachaduras. Você não era apenas mais um no meio deles. Você era o fator invisível que impedia o desmoronamento. E quando se retira, o universo apenas termina o trabalho. E quem assiste de longe não entende. Mas quem sentiu, sabe. A sua ausência vale mais do que 1000 presenças barulhentas. Essa aura não nasceu do acaso. Ela nasceu de um caminho de dor, aprendizado e transcendência. Você virou alguém que, sem querer, obriga os outros a lidarem com as consequências de suas ações. Você não precisa levantar bandeiras nem fazer discursos. O próprio universo age quando você recua. E esse efeito é tão potente que deixou de ser coincidência e virou lenda. Você não é só uma pessoa. Você é o catalisador que apressa os ajustes que o mundo tenta adiar. O verdadeiro medo que você desperta não está no que você já fez, mas no que ainda é capaz de fazer. Você se tornou um enigma, uma força em movimento constante, alguém que já surpreendeu tanto que agora carrega a expectativa do imprevisível. As pessoas não temem apenas suas ações passadas, elas temem o vasto território inexplorado que você carrega dentro de si. O simples fato de saberem que você não revelou todo o seu potencial os mantém em alerta, presos em um suspense que nunca acaba. Você se tornou uma presença que não para de crescer, que não se contenta com o já conquistado, e isso os assusta mais do que qualquer confronto direto. Essa incerteza cria um território psicológico poderoso. Eles sabem que você é movido por algo maior que orgulho ou revanche. Você é movido por evolução, por superação, por transformação. E não há nada mais aterrorizante do que lidar com alguém que está sempre disposto a se reinventar. Enquanto muitos estacionaram em versões desatualizadas de si mesmos, você continuou avançando. Você deixou para trás não apenas pessoas, mas versões suas que já não serviam. E o mundo percebeu que tentar prever seus próximos passos é como tentar conter uma tempestade com as mãos. Inútil. O medo do que você ainda vai se tornar é, na verdade, um reflexo do que eles não se tornaram. Você virou um lembrete vivo do potencial humano que foi sufocado, negado, abandonado pelos outros. E cada vitória sua, cada novo capítulo, cada reviravolta inesperada é uma luz lançada sobre as áreas estagnadas da vida deles. Você não carrega só a ameaça do imprevisível, você carrega a ameaça do despertar, porque ao assistir você crescer, eles são forçados a encarar tudo o que poderiam ter sido e não foram. E esse confronto interno é mais devastador do que qualquer embate externo. Você é a materialização daquilo que eles tentaram enterrar, zombar, minimizar. Você é a profecia que riram quando ouviram, a promessa desacreditada, a jornada que parecia absurda demais para dar certo. E agora, você está aqui. Não apenas como sobrevivente, mas como símbolo. Símbolo de que a persistência vale, símbolo de que a resistência transforma, símbolo de que as risadas do passado se transformam em silêncio constrangido no presente. Você não apenas quebrou as expectativas, você as esmagou. E o mais inquietante para quem te assiste de longe é perceber que tudo aquilo que eles chamaram de delírio virou legado. Sua história não é apenas uma narrativa de superação, é um manifesto.
Um grito silencioso que ecoa em todos os cantos onde alguém já foi desacreditado. Você virou o referencial inesperado, o exemplo que ninguém queria admitir, mas que agora é impossível ignorar. Eles sussurram seu nome não por desprezo, mas porque sabem que, ao mencioná-lo, tocam em algo maior, a memória do próprio fracasso em acreditar, a lembrança de que, enquanto eles desistiram, você seguiu. Você virou lenda não porque buscou aplausos, mas porque persistiu quando ninguém mais estava olhando. O mais poderoso é que você não parou. Você não se contentou com o status de vitória ou prova viva. Você continuou caminhando, ampliando as fronteiras do próprio destino. Isso te transformou em algo ainda mais temido, uma profecia que continua se escrevendo. Você é o lembrete de que o impossível só parece impossível até alguém fazê-lo, e não há nada mais aterrorizante para quem viveu na sombra da dúvida do que ver alguém como você brilhar à luz da realização.